Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Chamamos Jesus. Todo louvor
Jesus, meu libertador. Jesus, Salvador, o Filho de Deus, seu perdão me alcançou, minha morte morreu, o seu sangue lavou. Jesus, meu libertador. Jesus, meu libertador. Queridos, a Bíblia nos conta a história de 3 personagens. Zorobabel, e aqui você já começa a entender porque eu preciso de muita graça, né, para explicar. Olha o nome do rapaz, Zorobabel. O outro é Esdras e o outro é Neemias. E a Bíblia nos conta a história desses 3 personagens. Esses 3 personagens foram levantados por Deus na época deles, porque eles foram levantados para reerguer o povo de Israel. O povo de Israel havia sido cativo, havia sido derrotado e levado cativo. Algumas das pessoas do povo de Israel haviam sido levadas cativas para a Babilônia. Então a Babilônia havia dominado Israel e tinha levado algumas pessoas, alguns hebreus, para o cativeiro. É aqui que nós encontramos as histórias de Daniel, por exemplo. Daniel havia sido levado para o cativeiro na Babilônia. Quando nós falamos do Sadraque, Mesaque e Abednego, eles haviam sido levados no cativeiro da Babilônia. Israel ficou no cativeiro durante anos. Pessoas se casaram, pessoas tiveram filhos, outros morreram, foram esquecidos. Ficaram alguns anos ali, debaixo do domínio de Babilônia, até que o reino da Pérsia dominou a Babilônia, conquistou também a Babilônia. E agora Israel era escravo da Pérsia, não era mais escravo da Babilônia. Não tinha mais a Babilônia dominando sobre eles. E quando a Pérsia então domina sobre Israel, é nesse cenário que os reis da Pérsia, o primeiro deles, Ciro, e o segundo, Artaxerxes, olha de novo as palavras boas aqui, Artaxerxes, eles enviam então esses 3 personagens para a reconstrução de Israel. Zorobabel é enviado para a reconstrução do templo que Salomão havia construído e foi destruído. Esdras é enviado para a reconstrução do povo de Israel. Ele vem reconstruir a espiritualidade, a religião dos judeus. Ele vem reconstruir a sociedade, a forma de convivência, as leis de Israel. E Neemias vem para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então são 3 personagens levantados nessa época, quando a Pérsia domina sobre Israel, e eles são enviados então, com o favor de Deus, para reconstruir o templo, o povo e as muralhas, e os muros de Jerusalém. E esses 3 personagens então, essas 3 coisas que eles vêm reconstruir, representam o que Deus estava profetizando a respeito do que Ele faria em Cristo Jesus. Porque Zorobabel vem para reconstruir o templo, e o templo simboliza o sacerdócio. Esdras vem para reconstruir o povo, e isso representa a transformação de mente. E Neemias vem para reconstruir os muros, e isso representa o reinado, a reconstrução do reinado. Então são símbolos do que Cristo faria, são símbolos do que Cristo daria de volta, devolveria ao homem. Em Cristo Jesus nós fomos feitos reis e sacerdotes. O sacerdócio que nós não tínhamos mais acesso a Deus foi reestabelecido em Cristo Jesus. O reinado que nós não tínhamos, a autoridade que nós tínhamos perdido, foi reestabelecido em Cristo Jesus. Então esses 3 personagens simbolizam a reconstrução do sacerdócio, do reinado e da mentalidade do reino de Deus. Eles vêm para essa reconstrução, naquela época ainda como um símbolo. Mas Deus em Cristo Jesus nos fez reis e sacerdotes. Por isso essas histórias nos contam muito sobre como podemos usufruir da vida que Deus nos dá em Cristo. Essas histórias desses 3 personagens revelam muito sobre princípios da vida daqueles que hoje estão em Cristo Jesus.
daqueles que têm o seu sacerdócio restaurado, daqueles que têm a autoridade do seu governo, daqueles que são transformados na sua forma de pensar. Então, só para a gente ver se estamos entendendo, Zorobabel reconstruiu e o templo representa Esdras veio para reconstruir e isso representa transformação de mente, a mudança, a metanoia. E Neemias veio para reconstruir e isso representa o reinado. Então, só para a gente ver se a gente está entendendo. Hoje, nessa mensagem, pela graça de Deus, eu quero focar em Esdras. E Esdras, então, fala da transformação de mente, da mudança de mente. Esdras nos ensina, é responsável pela mudança da mente do povo. E quando falamos de mente, nós estamos falando de um tratamento na alma, de um processo na alma. Porque alma é mente, vontade e emoções. Quando nós estamos falando então um pouco sobre a transformação de mente, nós estamos falando sobre a alma. E quando nós falamos de alma na Bíblia, nós estamos falando de processo. Tudo que é processo, quando você lê a Bíblia e você encontra um processo, aquilo está se referindo a ensinamentos da sua alma. Mas quando você percebe que é algo instantâneo, aquilo é uma mensagem a respeito do seu espírito. O próprio Jesus disse, o espírito está pronto. O espírito é o que é. Ele está pronto, ele não muda, ele não tem alteração, ele é o que é. Agora, a alma passa por um processo de reconhecimento daquilo que já somos no Espírito. Eu explico para você. Jesus morreu e te lavou com o sangue dele. Isso fez de você santo. Você já é santo. Você nasceu de novo em Cristo Jesus, você é santo. Você é uma nova criação. Você é justo, você é perfeito no seu espírito. Mas pastor, você está dizendo que eu sou santo, mas ontem eu fiz algo errado, não sei se eu sou bem santo assim. Isso chama-se santificação. É um processo de reconhecimento daquilo que você já é no seu espírito. Vocês estão me acompanhando? Então, quando nós falamos de alma, a alma passa por um processo. Antes ela pensava, eu sou um lixo, eu sou um pecador, eu sou um caco. Agora, para ela entender que ela é santa, ela precisa ser treinada, ela precisa ser ensinada de que você já é santo, de que a sua posição no Espírito é de perfeição, é de justiça. E quanto mais você renova o seu pensamento, quanto mais você compreende aquilo que você já é no Espírito, mais você usufrui da vida do Espírito no seu dia a dia. Então nós estamos falando aqui de algumas coisas que fazem o processo da nossa alma para podermos viver aquilo que já temos no Espírito, que já é favor de Deus sobre as nossas vidas. É uma mensagem diferente do que eu costumo pregar. Nós somos instruídos na Bíblia a renovarmos as nossas mentes para usufruirmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é o que eu faço que me leva a usufruir da vontade de Deus, da bondade de Deus, da perfeição de Deus. É a forma que eu penso que me leva a usufruir daquilo que Ele já fez por mim. Nós não estamos tentando conquistar uma boa vida de Deus, Ele já nos deu essa boa vida, mas nós ainda pensamos que ela não é boa. Nós só precisamos nos converter ao que Deus já diz a nosso respeito. E isso chama-se metanoia, transformação de mente. E Esdras veio então para a transformação da mente daquele povo. E no capítulo 8 de Esdras, que é o capítulo que eu quero ler com vocês, nós vamos estudar, vamos dar uma mergulhada nesse capítulo 8 de Esdras. Nós encontramos ali algumas coisas que nos levam à transformação de mente. É um processo pelo qual passamos. E nós podemos então, por esse processo, começar a usufruir cada vez mais daquilo que Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz. É uma mensagem diferente, porque o título dessa mensagem é 5 coisas que Deus não faz por você. 5 coisas que Deus não faz por você. Quando eu falei para a Luísa que eu ia trazer uma mensagem assim, ela viu se eu estava com febre, alguma coisa. Porque eu mais do que ninguém sou adepto da mensagem, né? Cristo já te fez tudo. Esqueça as suas obras. Mas isso aqui não são obras, nós estamos dentro de uma linha que não são obras para conquistar uma bênção de Deus. Que isso fique bem claro.
Esdras já havia recebido todo o favor de Deus para cumprir aquilo que ele foi chamado para cumprir. Esdras já tinha as finanças necessárias, os recursos necessários, as pessoas necessárias, a liberação necessária. Esdras já tinha tudo o que ele precisava para fazer o que ele iria fazer. Ele não estava tentando conquistar algo para então fazer. E nós estamos nesse mesmo período. Nós não estamos tentando fazer obras para conquistar de Deus algo. As obras que executamos são obras daqueles que sabem que o favor de Deus já está sobre eles. Obras de pessoas que sabem que Deus já fez, Deus já entregou, Deus já conquistou para eles na cruz em Cristo Jesus. Então fique bem claro na sua cabeça isso. Que não saia daqui tentando praticar essas coisas para conseguir uma bênção de Deus. Saia daqui sabendo que você já é um abençoado e essas coisas permitem você usufruir dessas bênçãos. Você não está conquistando nada de Deus, você não está comprando nada de Deus com as suas obras. Você está apenas mudando a sua forma de pensar para se converter àquilo que Jesus Cristo já fez por você. Então, 5 coisas que Deus não faz por você. E nós vamos mergulhar então nesse capítulo 8 do livro de Esdras. Eu quero começar lendo Esdras 8:18, que diz assim: como a bondosa mão de Deus estava sobre nós. Olha só, como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. Primeiro ponto dessa mensagem, primeira coisa que Deus não faz por você é reconhecer. É você quem reconhece que a boa mão de Deus está a seu favor. Deus não reconhece a boa mão dele na sua vida. É você quem reconhece que a boa mão de Deus já está a seu favor. Esdras ele diz: como a boa mão de Deus estava sobre nós, coisas boas aconteceram para nós, coisas fantásticas aconteceram. A boa mão de Deus era favorável a nós, por isso nós estávamos usufruindo de uma boa vida. É isso que Esdras está falando. Nós vivemos o que vivemos porque a boa mão de Deus estava sobre nós. E ele reconheceu então que a boa mão de Deus, que o favor de Deus, que Deus era favorável a ele. É ele quem reconheceu. Reconhecer significa admitir, concordar, aprovar, receber. Reconhecer é saber que a mão de Deus fez além do que poderíamos imaginar. Somos nós que reconhecemos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Somos nós que reconhecemos que as habilidades que nós temos não são suficientes. É Deus quem tem a boa mão, é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala, só aconteceram coisas boas a nós, porque a boa mão de Deus estava sobre nós. Nós precisamos reconhecer a boa mão de Deus. Esdras reconheceu, recebeu para si a bondosa mão de Deus. Reconhecer que a mão de Deus é boa e trabalha a nosso favor é algo que Deus não fará por nós. Somos nós que caímos em si. Somos nós que acordamos para a vida e descobrimos: uau, tudo que eu vivo é favor de Deus sobre mim. Uau, eu só estou onde estou por causa do favor de Deus. Eu só estou onde estou porque Ele decidiu me favorecer. Somos nós que acordamos e descobrimos que as nossas credenciais, as nossas habilidades, as nossas obras não nos trouxeram até onde estamos. O que nos trouxe até onde estamos é a boa mão de Deus. A boa mão trabalha, a boa mão de Deus trabalha, mas decidir receber as obras dessa mão é papel nosso. A boa mão de Deus está trabalhando a seu favor, mas decidir receber, decidir reconhecer essa boa mão sobre a sua vida é papel nosso. Você consegue reconhecer que aquilo que você está vivendo hoje é algo que foi compartilhado de Deus para você? Hoje de manhã você acordou, estava respirando, isso é favor de Deus sobre a sua vida. Você pode ver alguns passarinhos cantando, alguns passarinhos voando, isso é favor de Deus sobre a sua vida. Você pode acordar, dizer um bom dia para alguém, você pode conversar com um amigo, com um familiar, alguém, isso é favor de Deus sobre a sua vida.
Você consegue reconhecer que a boa mão de Deus já trabalha a seu favor? Você ganhou mais um dia de vida hoje. A Bíblia nos ensina que os dias pertencem a Deus, o tempo pertence a Deus, e Ele decidiu dar um desses dias a você. Isso é favor de Deus, é a boa mão de Deus sobre a sua vida. Esses dias vão se tornar semanas, essas semanas vão se tornar meses, esses meses vão se tornar todo esse ano de 2022. Isso significa que a boa mão de Deus está a seu favor. Se nós reconhecemos que é a boa mão de Deus que nos dá os nossos dias, é a boa mão de Deus que está a nosso favor e entrega as coisas a nós, por que no começo do ano nós oramos, Deus, que esse ano seja bom? Se é Deus quem nos dá o ano, é fato, é óbvio que esse ano vai ser ótimo. É fato que esse ano é bom, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Ele está nos dando algo que é bom. A pergunta certa é, o que eu e você faremos com esse bom ano que Ele já nos deu? Será que vamos continuar patinando, vamos continuar tentando viver um ano baseado nas nossas forças, do nosso jeito, dando os nossos jeitinhos e fazendo aquilo que queremos? Ou vamos reconhecer que é o favor dEle que nos deu um bom ano e vamos usufruir do bom ano que Ele já planejou para nós? O que é que nós vamos fazer? Somos nós que reconhecemos a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Vários dos salmos são escritos nesse perfil, de pessoas reconhecendo a boa mão sobre a vida delas. Mas eu quero ler Salmos 95, versículo 1 ao 5, que diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ação de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Louvor, ação de graças, todas essas coisas, cânticos, são reconhecer. Nós não louvamos para que Deus faça algo por nós, nós louvamos porque reconhecemos que a boa mão de Deus já é favorável a nós. Vamos reconhecer. Você vem ao culto e você pula o momento do louvor, significa que você não reconhece a boa mão. Venha no louvor, engrandeça ao Senhor, cante com alegria, agradeça a Ele, porque você reconhece que a boa mão dEle está a seu favor. Que aquilo que você tem está a seu favor, é a boa mão de Deus a seu favor. Cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei. O Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. Queridos, somos nós que reconhecemos as obras de Deus sobre as nossas vidas. Somos nós que reconhecemos o amor de Deus por nós. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 8, o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus fez algo bom para nós quando nós ainda nem podíamos fazer algo para Ele. Ele demonstrou o seu amor por nós. E somos nós que reconhecemos esse amor ou não. Somos nós que devemos reconhecer o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso significa que se você está em Cristo hoje, você ainda é pecador. Quantos pecadores temos aqui? Amém. Graças a Deus, nenhum. Porque quando éramos pecadores, se nós recebemos o amor de Deus, estamos em Cristo Jesus, nós deixamos o pecado para trás, não somos mais escravos do pecado, hoje somos uma nova criação, somos santos, perfeitos, justos. E é papel nosso reconhecer essa bondade de Deus, reconhecer esse favor de Deus sobre as nossas vidas. É papel nosso reconhecer isso. Deus demonstra o seu amor, Jesus já morreu, a libertação do pecado já nos foi concedida. Somos nós que dizemos, nós reconhecemos a obra da cruz, nós reconhecemos o amor de Deus em Jesus Cristo. É uma decisão nossa, é um ato nosso. Se você reconhece que a boa mão de Deus está sobre a sua vida, por gentileza, dê uma salva de palmas a Ele.
Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Jesus. Segundo ponto dessa mensagem, Esdras 8, 21 e 22 nos ensinam o seguinte: ali junto ao canal de Yavá, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. São contra todos os que a abandonam. Segundo ponto dessa mensagem, que é algo que Deus não faz por você, que Esdras faz aqui, é humilhar-se. Segundo ponto dessa mensagem, humilhar-se. Esdras escolhe o jejum, pois humilhar-se é se sujeitar, é sujeitar todos os seus medos e vontades à palavra de Deus. Humilhar-se é sujeitar todos os seus medos e vontades à palavra de Deus. O jejum é uma prática que nos leva a abrir mão do que pensamos que nos sustenta e põe a nossa confiança somente em Deus. Se você não escutou, alguns domingos atrás, Pastor Pio acho que trouxe 2 mensagens a respeito de jejum e humildade. Procure lá no YouTube, lá, Pio Carvalho, jejum, você vai encontrar lá essas mensagens, escute essas mensagens, vai edificar muito a sua vida. Mas jejum é uma prática que nos leva a abrir mão do que pensamos que nos sustenta. Nós pensamos que hoje vivemos porque comemos, nós pensamos que hoje vivemos por causa das coisas deste mundo. O jejum nos leva a nos abster dessas coisas, para entendermos que não são as coisas deste mundo que nos sustentam, mas é a palavra de Deus, é o que Deus diz a nosso respeito. Isso chama-se humilhar-se. Sujeitar todos os nossos medos e vontades à palavra de Deus. Esdras havia dito ao rei que a bondosa mão de Deus estava com ele. E Esdras, eu acho que ele falou isso ao rei antes de descobrir quantas pessoas ele ia ter que levar e quanto dinheiro ele ia ter que levar nessa viagem. Quantas toneladas de ouro, quantas toneladas de prata. E depois que ele descobriu quantas toneladas de ouro, quantas pessoas, quantos bens ele ia levar nessa viagem, ele começou a ter um momento de desconfiança. Meu Deus, agora eu tenho tudo isso aqui para levar na estrada, existem ladrões, existem pessoas que podem fazer mal para a gente. Será que eu vou lá no rei e peço soldados para ele mandar para nos protegerem durante a viagem? Mas ele pensou assim: mas eu falei para o rei que se a boa mão de Deus está sobre a minha vida. E se a boa mão de Deus está sobre a minha vida, quando eu falar para o rei que eu preciso de soldados, ele vai ficar, ué, mas você não disse que Deus é bom para você, está a seu favor, agora você precisa de soldados? Como que é isso, Esdras? Não estou entendendo. Como que é essa tua confiança em Deus aí? É mais ou menos? Será que os meus cavalos são maiores do que o seu Deus? O que você está dizendo, Esdras? E aí Esdras diz então que ele teve vergonha de pedir ajuda ao rei. Queridos, nós precisamos de mais crentes com vergonha. A gente está sendo muito crente sem vergonha. Porque nós proclamamos algumas coisas e dizemos, Deus diz assim, mas de repente corremos para as coisas deste mundo, sem vergonha. Nós dizemos o seguinte: Ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. Mas de repente corremos para as previsões dos economistas, corremos para o valor do dólar, para a revolução das criptomoedas. Ué, mas calma aí, o que te faz rico? Essas coisas ou Ele se fez pobre para que você se tornasse rico? Humilhar-se é deixar todos os seus medos e as suas vontades de lado, sujeitas à palavra de Deus. Esdras não permitiu que aquele momento de desconfiança, com aquele momento de incerteza, fizesse com que ele fosse um crente sem vergonha. Mas ele foi humilde, e ele teve vergonha de pedir ajuda a este mundo,
para aquilo que ele sabia que Deus, só Deus havia feito por ele. E Deus o honrou, Deus o exaltou, Deus cuidou dele. Vamos aprender a confiar apenas na boa mão de Deus. 1 Pedro 5, 5 a 6 nos ensina o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A instrução bíblica é humilhar-se. Deus não humilha você. Sabe, Deus está fazendo isso para me humilhar. Deus não humilha você. As pessoas não humilham você. Quem se humilha é você. Humilhem-se. É você quem se humilha diante da poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus é a mesma boa mão de Deus que nós lemos em Esdras. A poderosa mão de Deus não é a poderosa mão de Deus que vai condenar você, que vai matar você, que vai destruir você. A poderosa mão de Deus é a única mão bondosa o suficiente para exaltar você, é o que Pedro está nos ensinando. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, ou seja, reconheça a sua incapacidade. Nós somos incapazes, precisamos da misericórdia e da graça de Deus nas nossas vidas. Reconheça isso. Que a única coisa capaz de exaltar você é a poderosa mão de Deus. É isso que Pedro está nos ensinando. Pedro não está falando assim, fique com medo aí da poderosa mão de Deus, que aí Ele vai exaltar você. Não, ele está falando, abandone a confiança nas suas obras, abandone a confiança nas coisas que você pode fazer, assuma que você é incapaz, confie única e exclusivamente na poderosa mão de Deus, porque é ela quem pode exaltar você, é ela que pode te trazer capacidade, é ela que pode te levar a lugares aonde você jamais imaginaria. É a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus é a mesma boa mão de Deus que está a seu favor. Não tenha medo da poderosa mão de Deus, humilhe-se diante dela. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Humilhar-se não é apenas reconhecer que a mão de Deus está a nosso favor, mas é reconhecer que não somos capazes por nós mesmos. Humilhar-se é abandonar a confiança em qualquer coisa que não seja Deus. Humilhar-se é abandonar a confiança em qualquer coisa que não seja Deus. Terceiro ponto dessa mensagem, Esdras capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte: e eu lhes disse, tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. Diga assim comigo, consagrados. Tanto vocês quanto estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. O terceiro ponto dessa mensagem é consagração. Deus não consagra você. Consagração. A raiz da palavra para consagração, consagração e santidade, santo, a raiz hebraica, a palavra hebraica para essas duas palavras é a mesma, que é kadash. Kadash significa consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Ou seja, Deus não separa você, é você que decide se separar. Vamos entender mais sobre isso. Deus não consagra você, Deus não separa você, Deus não tira você da sua confiança nas coisas, Deus não tira você da sua confiança nas pessoas, Deus não tira você desse mundo. É você quem decide se separar. É você que responde a um chamado de Deus para a separação, para a exclusividade. Você entrega a sua vida apenas a Ele. É você quem decide isso. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16 o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância. Ou seja, não se deixem influenciar, se separem disso. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo.
Deus está dizendo para nós que nós temos a capacidade de viver o mesmo nível de santidade que Ele. Mas isso é um chamado. Deus nos chamou para vivermos em santidade. E a resposta a esse chamado significa consagração. Me separar das coisas antigas e me entregar somente a Ele. Me entregar somente ao que Ele tem a meu respeito. Diga assim comigo: consagrar-me é responder aos chamados de Deus para a minha vida. Não sou eu quem decido, não sou eu quem quero me consagrar, não sou eu quem quero me entregar, não sou eu quem forço a Deus a me aceitar. Existe um chamado de Deus para a minha vida, existe um chamado de Deus para a santidade, e eu respondo esse chamado. Responder a um chamado de Deus sobre a sua vida chama-se consagração. Mas Ele não consagra você, Ele pode chamar você, mas Ele não consagra você. É o Senhor Deus quem nos chama para a santidade. E a resposta que você dá a essa vida: ok, eu vou viver em santidade, eu vou usufruir da santidade que tenho em Cristo. Isso chama-se consagração. Deus nos chama para a comunhão com seu Filho. E a resposta que você dá a esse chamado chama-se consagração. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra comunhão no grego é koinonia, e koinonia significa associação, comunhão, participação conjunta, relação, consagração. Consagração não é o meu desejo de me entregar, mas sim a minha resposta ao chamado dEle. Ele me chama para a comunhão com o seu Filho. Qual é a resposta que eu vou dar? Eu vou ter comunhão com as outras coisas, ou eu vou me entregar, me separar para a comunhão apenas com o Filho? Quando um casal decide se casar, eles estão se consagrando, eles estão aceitando o chamado um do outro para a comunhão. Isso significa que eu, esposo, não tenho relação, estou separado da relação com todas as outras mulheres que não seja a minha esposa. Eu estou consagrado, eu estou separado para ela. Ela me convidou a um casamento e eu estou respondendo de forma positiva a esse casamento. Eu estou me separando, me consagrando. É um chamado, é a resposta a um chamado. Consagração não é o meu desejo de me entregar, mas sim a minha resposta ao chamado de Deus. Consagração sempre tem a ver com as nossas respostas ao amor de Deus sobre nós. Consagração não é uma obra nossa, mas sim uma resposta ao amor de Deus. Consagração é uma resposta ao amor de Deus. Consagração significa que Deus, eu entendo que você demonstrou o seu amor em Cristo Jesus, quando Ele morreu por mim, quando eu ainda era pecador, e eu entendo que não existe nada que eu possa fazer para comprar as bênçãos que só Cristo Jesus podia me dar. Eu entendo que você está me dando essas bênçãos em Cristo Jesus. Eu entendo que você está me dando a capacidade de viver a vida que você criou para mim. Eu entendo que você está me dando as credenciais. E eu quero dizer, eu me entrego a você. Eu vou aceitar somente aquilo que é Jesus. Eu vou aceitar somente as habilidades de Jesus, a capacidade de Jesus, as credenciais de Jesus. Eu vou abandonar a confiança nas minhas obras, eu vou me separar da minha vidinha, das coisas que eu fazia, dos erros que eu cometia. Eu vou me separar disso e vou aceitar única e exclusivamente aquilo que o Senhor está me dando, Deus. Isso chama-se responder ao chamado, isso chama-se consagração. Há muitos anos atrás existia uma mulher, uma pregadora, o nome dela era Kathleen Kuhlman. E Kathleen Kuhlman ela era muito usada por Deus. Nos cultos que ela comandava ali, fazia, existia muita manifestação do Espírito Santo, muita cura, pessoas sendo libertas, muitas coisas boas aconteciam ali naqueles lugares. Quando ela estava prestando culto a Deus, conduzindo pessoas nessa prestação de culto a Deus. E um dia as pessoas muito curiosas, porque elas queriam saber o que a Kathleen Kuhlman fazia para que a vida dela fosse tão usada assim.
E eles foram perguntar: Kathleen, o que você faz para ser tão usada? O que você faz para que Deus se manifeste tanto nos cultos onde você está, nos lugares aonde você está? E ela deu uma risada, ela falou assim: vocês estão preocupados com o que eu faço, mas não é o quanto eu faço, é o quanto eu me rendo, é o quanto eu me entrego. A manifestação sobrenatural de Deus na sua vida não se dá pelo quanto você faz, não se dá pelo quanto você tenta comprar dele, obrigar ele a fazer por você, mas se dá pelo quanto você se entrega ao chamado dele sobre a sua vida. O quanto você se consagra, o quanto você se entrega. Aqui existe a manifestação do favor de Deus. Aqui nós vemos a manifestação do favor de Deus. 5 coisas que Deus não faz por você: reconhecer, humilhar-se, consagrar-se. 4º ponto, Esdras capítulo 8, versículos 32 a 35 diz assim: assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Merimote, filho do sacerdote Urias. Estava com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. De manhã eu falei, travei tudo nesses nomes aqui. Se você quer um nome para o seu filho, está aí a sugestão. No 4º dia, tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel. 12 touros em favor 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e como oferta pelo pecado 12 bodes. Tudo oferecido como holocausto ao Senhor. 4º ponto dessa mensagem, 4ª coisa que Deus não faz por você: ofertar. Eles deram uma oferta ao Senhor. Deus não vai ofertar por você. E esse é um ponto muito, muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque a gente tem uma certa resistência a isso. Mas tudo que Deus pede, Ele não pede porque Ele precisa, mas Ele pede porque isso é bom para você. Consagrar-se, humilhar-se, ofertar, não é bom para Deus. Isso não muda nada em Deus. Deus é o que é, sempre foi, sempre será. Você não muda nada, você não tem capacidade alguma em você de mudar alguma coisa em Deus. Ele é o que é, e pronto, Ele não muda, Ele é fiel. Não há sombra de variação nele, não há. Ele é o que é. Por isso, quando Deus pede algo, você acha que é porque Ele precisa? Você consegue ver Deus com necessidade e por isso Ele está pedindo algo? Não, né? Se você consegue ver Deus com necessidade, eu não quero esse Deus para mim. Não quero. Mas essas coisas não são boas para Ele, são boas para você, e é por isso que Ele pede. Quando Deus chama o povo que estava escravizado no Egito, Ele pede um culto, Ele pede uma oferta. Vamos ler Êxodo capítulo 5, versículos 1 a 3. Depois disso, Moisés e Arão foram falar ao faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio a nosso encontro, agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, caso contrário, Ele nos atingirá com pragas e com a espada. Queridos, ofertar é resultado da generosidade. E generosidade é o reconhecimento de que a boa mão de Deus está a seu favor, de que aquilo que você tem, daquilo que está na sua mão, foi pela capacidade dele na sua vida, e de que aquilo que você tem, de fato não pertence a você, mas é a favor dele, você entrega a ele. Generosidade é resultado de você reconhecer, de você se humilhar e de você consagrar-se a ele. Generosidade, ao ofertar, é generosidade.
Deus, queridos, não vai ser generoso por você. Ofertar aqui nessa história, imagine comigo, Deus pede a um povo escravo que traga ofertas, que preste um culto. O que é que escravos podem dar? O que é que escravos têm? Nada. E Deus pede para que esses escravos deem a ele algo. Que Deus maluco é esse? O que ele está precisando que vai tirar de escravos, de pessoas que não têm? É esquisito ler essa história, é difícil de entender essa história. Mas o que Deus está nos ensinando aqui é que aquilo ali não era bom para Deus. Imagine você comigo, um povo escravizado durante 400 anos. Que mentalidade eles tinham? Você acha que um escravo tem uma mentalidade generosa? Eles não conseguiam ser generosos. Deus não estava pedindo ofertas porque Ele queria algo. Deus estava pedindo ofertas porque aquilo seria bom para aquele povo. Para eles poderem deixar a mentalidade de escravos e mudarem a sua mentalidade para uma mentalidade de reis. Porque os reis são generosos. Deus não estava pedindo para ele, Deus estava pedindo porque era bom para eles. Quando Deus fala sobre ofertas, aquilo não é bom para ele não precisa. Aquilo é bom para você. Aquilo é bom para nós. Ofertar é generosidade, Deus não vai ser generoso por você. A oferta significa que a sua mentalidade mudou de escravo para rei. Deus pede uma oferta, um culto a um povo escravo, não porque Ele queria o que o povo tinha, mas para o povo poder mudar a sua mente. Pois generosidade é mudar a sua mente de escravo para rei. Eu me lembro quando eu era pequeno, ainda morava com os meus pais, e eu pegava dinheiro e ia lá comprar um lanche no intervalo da escola, né? Eu pegava o dinheiro deles e ia lá comprar um lanche. E ia sobrar um dinheiro, né? Sei lá, eu pegava 10ão, o lanche era 6, ia sobrar R$4. E eu não tinha problema nenhum em dar esses R$4 para os meus amigos. Eu dava para eles, eu ajudava, eu nunca tive dificuldade em ajudar os outros. Mas o dinheiro era dos meus pais. Aí quando eu peguei o meu primeiro salário, trabalhei, peguei o meu primeiro salário, aí eu olhei uma pessoa que precisava, também não trabalha, né? Eu fui tentado pelo sistema desse mundo. Será que eu vou ajudar alguém? E aí o que eu fiz? Os 3 primeiros salários que eu recebi na minha vida, eu doei todos. Todo o valor eu doei. Porque eu fui tentado pelo sistema desse mundo, de achar que generosidade acabava pelo meu esforço. Eu fui tentado a pensar que a vida que eu tenho e as coisas que eu tenho são resultados do meu braço. E lá no jovem ainda, eu decidi, eu jamais vou ser escravizado pelas minhas obras. Eu vou doar tudo que eu tenho, eu vou entregar tudo que eu tenho. Porque se a boa mão de Deus está sobre mim, as coisas que eu tenho não são da minha capacidade. Se a boa mão de Deus está sobre mim, aquilo que eu tenho não é da minha produção, não fui eu que produzi, foi Ele que me deu. Ou seja, pertence a Ele. Da mesma forma que eu conseguia ser generoso com o dinheiro dos meus pais, eu sou generoso hoje com o dinheiro do meu Pai Celestial. É a mesma coisa. Generosidade vem de reconhecer, humilhar-se, consagrar-se. É uma mudança de mente. Mas enquanto achamos que aquilo que temos é produção do nosso esforço, jamais ofertaremos, continuaremos com a mentalidade de escravo. É por isso que Ele está nos falando, vamos usufruir de uma vida mais excelente, de um caminho maior. Vamos usufruir de um caminho maior. Seja generoso, oferte, seja você a bênção, não esteja você procurando a bênção. Abençoe pessoas, sirva, oferte. Ofertar é mudar a sua mentalidade de escravo para rei. E Esdras capítulo 8, versículo 36 diz o seguinte, último ponto dessa mensagem, 5º ponto dessa mensagem. Esse talvez seja aquele ponto que eu e você já gostaríamos que fosse só responsabilidade nossa mesmo. Né? Algumas coisas aqui nós pensamos assim, Deus podia me humilhar, Deus podia me consagrar, Deus podia reconhecer que é Ele que é bom na minha vida, pronto.
Né? Deus podia ofertar no meu lugar, que maravilha, né? Se Deus ofertasse no meu lugar, que maravilha. Mas esse ponto aqui é o ponto da vida cristã, onde a maioria de nós faz o seguinte: Deus, obrigado até aqui, dá esse presente aqui, daqui em diante é comigo. Esse eu e você já gostaríamos que fosse responsabilidade de nós. Porque esse quinto ponto é reinar. Reinar. Reinar, eu e você já queremos tirar Deus do jogo. Deus, obrigado porque você me tirou das trevas, obrigado porque você já me deu uma nova vida, me deu autoridade, me deu poder, agora eu faço o que eu quiser com isso. Né? Mas o quinto ponto dessa mensagem é reinar. Deus não reina por você. Esdras capítulo 8, 36 nos ensina o seguinte: eles também entregaram ordens, diga comigo assim, ordens. Ordens do rei aos sátrapas, aos governadores do território ao oeste do Eufrates. E ajudaram, diga assim comigo, ajudaram. Eles ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Quinto ponto dessa mensagem, reinar. Ordenar e ajudar. Esdras deu ordem aos governantes daquela região. Reinar, queridos, é dar ordem, é dar decretos, é você quem determina. Reinar é dar ordens. E eles deram ordens aos governantes daquela região. Eu e você aprendemos, já vamos ler em Efésios, na carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, mas hoje, quem governa o mundo não é o sangue e a carne. Nós sabemos que quem governa o mundo são principados, potestades em determinadas regiões. Olha o que diz Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra governadores do ar, contra demônios, contra principados, potestades que vêm afligir certas regiões. Existem demônios querendo afligir a sua vida, a sua família. Existem principados, potestades sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, sobre mentalidades, pensamentos caídos que afligem toda uma nação. E nós damos ordens a esses governantes. Não são eles quem conduzem as nossas vidas, somos nós que colocamos eles nos lugares deles. Queridos, é você quem dá ordem, é você quem determina. Ordenar as autoridades é reinar. É você que dá ordem contra os poderes deste mundo. Você decide até quando esse demônio vai afligir a sua vida. Você decide até quando esse demônio vai tocar a sua família. Você decide até quando esse principado, essa potestade vai tocar o seu bairro, vai tocar a sua cidade, vai tocar o seu estado, vai tocar a sua nação. É você que decide até quando. É você que dá ordens a esses demônios que saiam. É você que dá ordem a essas potestades que se calem. É você que determina o fim desses pensamentos caídos. É você quem dá ordem. Deus não vai reinar por você. Deus não vai expulsar nenhum demônio por você. Deus não vai calar a boca de nenhuma potestade por você. Deus não vai fazer com que as bocas do inferno se calem por você. É você quem dá ordem aos príncipes deste mundo, às ordens deste mundo, aos governadores deste mundo. Você dá ordem, você ordena. Queridos, quando nós descobrimos isso, que não são as pessoas que têm cargos, não é as pessoas que têm dinheiro, não são as pessoas que têm certa influência, que governam o mundo. Quando nós descobrimos isso, as pessoas que governam o mundo são aquelas pessoas que oram. São as pessoas que oram. Você governa esse mundo através da sua oração. É você que manda as portas abrirem e as portas fecharem. É você que manda as potestades saírem. É você que manda os demônios embora. É você que determina. É você que determina como serão os próximos dias da sua vida pela sua declaração. Deus colocou um novo cântico na sua boca. Não mais palavras de morte, mas agora palavras de vida, de bênção, de salvação. É você quem determina. É você quem dá ordens. É você quem reina. Deus não vai reinar por você. Queridos, e reinar não é apenas dar ordens. Mas reinar também é ajudar, é servir.
A Bíblia nos ensina em Marcos capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. E Jesus nos colocou na mesma posição que Ele, de reis. Ele nos permite reinar. E reinar é não apenas dar ordens, mas reinar é também servir as pessoas. Esdras decidiu ajudar o povo na construção do templo. Esdras decidiu ajudar as pessoas. Servir as pessoas é uma decisão nossa. Queridos, é você que decide servir alguém. É você que decide cantar no louvor, é você que decide participar da projeção, é você que decide participar do grupo de serviço, é você que decide ser um apacentador de jovens, amém? É você que decide servir pessoas, é você que decide. Deus não chama e Deus não tira. Deus está me chamando para ser um apacentador. Não, é você que decide servir. Não, Deus está me falando que agora é para eu deixar de ser apacentador. Não, é você que decide. Decidir servir pessoas é com você. Decidir reinar é com você, não é com Ele. É você quem decide servir. É você quem decide abençoar. É você que decide se doar. É você que decide. É você que decide ser um professor da IBI. É você que decide ser a bênção na vida de alguém. Reinar é uma coisa que Deus não faz por você. 5 coisas que Deus não faz por você. Reconhecer que a boa mão dele está a seu favor. Humilhar-se diante dessa boa mão. Consagrar-se, entregar-se a ela. Ofertar e reinar. 5 coisas que Deus não faz para você. Para concluir, eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero ler a passagem do texto do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, decidam hoje, a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. O que Deus não faz por você é tudo aquilo que deve ser uma decisão sua. Deus jamais vai decidir por você. Tudo aquilo que Deus não faz por você é aquilo que deve ser uma decisão sua. Deus jamais vai decidir por você. A decisão de transformarmos as nossas mentes, de nos entregarmos à palavra e vivemos o que de fato Deus tem para nós, é nossa. Somos nós que decidimos reconhecer, somos nós que decidimos nos humilhar, nos consagrar, ofertar, sermos generosos. Somos nós que decidimos reinar. Está nas nossas mãos, está na nossa decisão. Eu e a minha família, porém, serviremos ao Senhor. Queridos, que neste ano nós não passemos o ano todo confiando nas nossas obras, confiando nas nossas habilidades, na nossa esperteza, no nosso network, nas pessoas que conhecemos. Que não seja um ano marcado por isso, mas seja um ano que seja marcado pela nossa humildade, pela nossa consagração, pelo reconhecimento do favor de Deus, pelo reconhecimento, pelo engrandecimento da obra de Cristo Jesus na cruz. Que seja um ano marcado por reinarmos em vida. Que seja um ano marcado por ordenarmos sobre o nosso país, darmos comando sobre os principados, as potestades que têm afligido a nossa nação. Que seja um ano marcado por servirmos pessoas, abençoarmos pessoas. Que seja um ano marcado não por aquilo que nós temos de confiança nesse mundo, que nós tenhamos vergonha desse mundo, mas que nós possamos aceitar única e exclusivamente a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Sejamos dependentes da obra de Jesus. Levante sua mão, baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai Celestial, obrigado pelas nossas vidas. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, que esse ano será marcado, Senhor, pelo reinado em vida.
aquelas coisas que os afligem, aquelas coisas que os perturbam, todos os espíritos imundos, todos os espíritos que têm escravizado o meu irmão, a minha irmã, eu mando embora agora em nome do Senhor Jesus. Você não tem autoridade de tocar a vida de um filho de Deus. Eu ordeno a você que vá embora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro pensamentos de paz. Eu declaro que todo pensamento de morte, todo pensamento de angústia, todo pensamento de tristeza, vai embora agora em nome do Senhor Jesus. Declaramos pensamentos de paz, pensamentos de reinado, pensamentos de justiça, pensamentos de alegria, uma nova mentalidade. Pai, nós declaramos que esse ano não será marcado pelo quanto fizemos, pelo quanto nos dedicamos, pelo quanto quisemos provar as nossas habilidades, a nossa capacidade, mas será um ano marcado por pessoas que reconheceram que a obra de Cristo Jesus foi suficiente, que o grito no Calvário, Tetelestai, está consumado, marcou um novo tempo. Pessoas que se basearão única e exclusivamente na obra de Cristo Jesus, viverão os seus dias pela capacidade dele, pela obra de Cristo Jesus, serão exaltados pela mão poderosa de Deus. É por isso que nós dizemos: Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Espírito Santo, toque as nossas vidas. Unge as nossas mãos. Transforme as nossas mentes. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo neste ano. 2022 é teu, Senhor. Faça do seu jeito, que seja marcado pelos seus planos. Ah, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Se entregue a Ele. Receba, responda ao chamado dEle na sua vida. Ele quer guiar a sua vida, você aceita? Ele quer conduzir os seus passos, você aceita? Ah, Espírito Santo. Aí está, chegou um novo tempo na sua vida. É tempo de reconhecer. É tempo de humilhar-se, é tempo de consagrar-se. É tempo de se entregar única e exclusivamente à obra e à capacidade de Cristo Jesus. É tempo de ofertar, é tempo de reinar. É tempo da igreja do Senhor Jesus reinar. De determinarmos como será o nosso futuro. De abençoarmos vidas, abençoarmos pessoas, servirmos pessoas. Ah, Espírito Santo, manifeste o seu poder neste lugar, por gentileza. Enche as nossas vidas. Derrame algo novo sobre essas vidas, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Ei, alamachore, andalamachere, andalamachere. O salmista nos ensina que quando reconhecemos a boa mão de Deus sobre as nossas vidas, nós cantamos louvores ao Senhor. Eu quero convidar você a não ir embora ainda, mas prestar um culto ao Senhor, louvar ao Senhor, cantar, agradecer ao Senhor por tudo isso que Ele nos ensinou hoje. Continuem abençoados. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. És meu tudo, és meu Senhor. És meu amigo,
tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida a ti consagro, tudo que tenho totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo, cante pra Ele. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida a ti consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida a ti consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. É teu, Jesus, é teu, Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro nome igual, não há outro nome que eu queira